Gente, eu acabei de terminar a história dos irmãos Menendez, da série Monster, do Ryan Murphy, e eu tô chocado. Mentira! Gente, eu amei essa série. Eu amei essa série Monster, que conta a história dos irmãos Menendez, produzida por quem? Produzida por ninguém mais, ninguém menos que Ryan Murphy. Ryan Murphy, que é especialista em contar a história para as IAG, né? De contar a história para as gays. Se tivesse a Narcisa ali vendo o Ryan Murphy, eles diziam pros gays, faz histórias pros gays. E o Ryan Murphy, então, é um especialista e contar a história para os gays, né? O Ryan Murphy, que tá com essa série agora, né, chamada Monsters, que a princípio contou a história de quem? Do Jeffrey Dahmer, né? A gente assistiu a série do Jeffrey Dahmer quando saiu, só que agora é a continuação dessa série que se chama Monsters, né? Ela é intitulada Monsters, mas ela vai contando a história agora desses tais monstros, né? Então contou antes a história do Jeffrey Dahmer, né, o famoso canibal americano, né, que né, acabou tirando a vida de mais de 17, 18 vítimas, né, a maioria deles homossexuais, uma história que foi bem triste, né, contou essa história. Eu fiquei bastante triste, particularmente, pelo Jeffrey, né, e eu tô vendo agora, depois que eu terminei a história dos irmãos Menendez, eu tô revendo agora a história do Jeffrey Dahmer, né? Então, tô terminando a história do Jeffrey Dahmer e é muito louco, assim, pensar, tu defende bandido? Ah, Guigo, mas tu ficou com pena dos bandidos? Sim, gente, eu fiquei com pena dos bandidos. Primeiro, eu amo essa história de true crimes. Eu amo essas histórias baseadas em crimes verdadeiros, né? Que é uma grande tendência agora de produções. Eu amei a história que teve daquela mulher do Yoki, a Matsunaga, a Elisa Matsunaga, que saiu lá na Netflix. Eu assisti também, fiz review, tem aqui no canal. Eu amo a história dela. Eu amo a história dela. Eu amo esse tipo de história, sabe? Principalmente quando elas envolvem vingança, que é o caso dos irmãos Menendez, né? Eu vou falar dos irmãos Menendez, óbvio, né? Esse vídeo é sobre os irmãos Menendez. E eu amo quando tem vingança. Então, essas histórias que são baseadas em histórias de vingança, eu amo, né? Não é à toa que eu sou escorpião, né? Então, eu amo a vingança. E aí eu assisti o Elise Matsunaga, amei, fiz review aqui pro canal. Mas assim, né? O meu canal não é um canal de review, então é aquela coisa, eu só assisti e dei a minha opinião, exatamente o que eu vou fazer aqui. Eu só assisti e vou dar a minha opinião. Se eu gostei, se não gostei, o que eu achei, o que eu achei relevante, o que a gente pode tirar de lições, né? De coisas que a gente pode pensar sobre essa série, que a gente pode trazer para o mundo real. E eu assisti também, além da Elise Matsunaga, assisti também o da Richthofen, né? Os dois filmes da Richthofen, né? Suzanne von Richthofen, assisti os dois filmes dela. Sobre os irmãos Menendez, então, criado pelo Ryan Murphy, né? Ah, mas quem que é o Ryan Murphy, né? O Ryan Murphy fez American Horror Stories, o Ryan Murphy fez Ratched, o que mais que ele fez? American Horror Story, Ratched, Halston. Ele adora essa pegada vintage, ele é meio obcecado pelos anos 80 ali. Então, tudo que é meio anos 80 ele ama, todos os trabalhos que ele faz, né, tem referências dos anos 80, dos anos 80, 70, 90, que, na minha opinião, são as décadas muito gays, né? Anos 80 e 90 são décadas muito gays. E aí a história, então, do Monsters, agora que veio dos irmãos Menendez, conta a história, então, dos irmãos Menendez que foram condenados à prisão perpétua por assassinar os próprios pais, né? E aí a história conta trechos do porquê que eles fizeram isso, né? Por que eles se vingaram, assim, né, dessa forma, dos próprios pais. Porque eles foram abusados durante a vida toda, praticamente, né? Desde que eles eram crianças. Então, os dois irmãos, o Lyle, eu não vou lembrar o nome deles agora, enfim. E aí, a história conta, né, que eles foram abusados pelo pai dele, principalmente. O pai dele tinha uma pegada meio psicótica, sabe? Assim, ele achava que o abuso que ele fazia com os filhos não era necessariamente um abuso, porque ele era gay, sabe? Era um abuso porque ele meio que fantasiava uma história espartana, assim, sabe? Aquela história de Esparta, dos romanos, que podia tomar banho junto,
que os romanos, os gregos faziam aquela história toda de tomar banho e fazer a iniciação sexual, sabe, dos meninos através, né, de uma espécie de guia, eu vou te ensinar e tal. E aí o pai dele usava essa história de que na cabeça dele não era uma questão de abuso ou ter sexo com os filhos, e sim que ele pensava que era uma maneira de fazer com que os filhos fossem preparados para a vida, assim, sabe? O pai dele já tinha uma pegada psicológica meio perturbada, assim. E eu acho que, assim, por que eu tenho pena dos psicopatas? Por que eu tenho pena dos bandidos, nesse caso, né? Do Dahmer? Por que eu tive pena do Dahmer? Por que eu tenho pena dos irmãos Menendez? Porque, assim, eles sofreram isso, assim, sabe? Esse tipo de abuso, né? E tem uma questão por trás também, que, na minha opinião, eu não sou médico, não sou nada, é que tem a questão hereditária por trás, né? Assim, o Dahmer, agora eu tô assistindo o Dahmer. O Dahmer, a mãe dele, ela era meio biruta da cabeça. Ela acreditava em OVNIs, acreditava em UFOs, queria sair e perseguir os UFOs, e ficava sozinha, e era viciada em medicação, e tranquilizantes, e um monte de coisa que deixava a mãe dele totalmente fora da casinha. E o Monsters, né, dos irmãos Menendez, também tinha essa questão do pai dele. O pai dele já era uma pessoa meio pirada da cabeça, sabe? Então tem a questão psicológica e hereditária ainda das doenças mentais, sabe? Então isso que me dá pena, assim, deles, porque eles foram criados num lar completamente disfuncional. O pai dele era pirado da cabeça, o pai dele abusava deles fisicamente, verbalmente, né? Através de surras, né, através de pressões psicológicas, de não deixar eles serem quem eles realmente eram, né, tanto do ponto de vista profissional, pessoal, eles queriam decidir absolutamente tudo pelos filhos, carreira, inclusive com quem eles se relacionavam, né, romanticamente. Então o pai deles fazia isso, de pegar e fazer com que eles sofressem esses abusos psicológicos, que culminou então o quê? Formando dois monstros, né? Que acabou culminando nessa questão de criar os monstros, que é o que o pai do Jeffrey Dahmer se questiona muito. Tem um episódio só chamado Lionel, que é sobre o pai do Jeffrey, que o pai dele se questiona muito sobre aonde foi que ele errou, né? O que aconteceu, né? No caso do Jeffrey, o pai dele era um pai ausente, né? E a mãe dele tinha muitos problemas mentais. Então ele cresceu nesse ambiente assim totalmente disfuncional, que para uma criança crescer e formar caráter é uma coisa muito complicada, né? Então, na minha opinião, de leigo, assim, sabe, o ambiente tem a sua a sua parcela de culpa, né? Claro que eu acho que a raiz ali da psicopatia, a raiz da sociopatia, tá dentro da pessoa, sabe? Até por uma questão hereditária. Mas o ambiente que vai ser o trigger, sabe? O ambiente que vai dar o start e vai fazer tudo isso aflorar, né? Nessa questão dos monsters, do Irmãos Menendez, tem essa questão mal resolvida da sexualidade dele, do pai dele, né? Porque o pai dele veio de Cuba, aí foi para os Estados Unidos, aí nos Estados Unidos ele tinha que dar certo, né, ele tinha essa pressão, aí casou com uma mulher linda, maravilhosa, que era vencedora de concurso de Miss, que tinha toda aquela cara de mulher, de sonho americano, né? O pai dele saiu atrás, saiu de Cuba para conquistar o sonho americano, aí chegou nos Estados Unidos, casou com ela, já começou a prosperar e ficar rico, né? E essa coisa assim do controladorismo, né, dessa vontade assim de dar certo na vida, passou a ditar então toda a vida dele, né? E aí ele começou a transferir isso para os filhos. Os filhos então tinham que dar certo, os filhos tinham que ter essa aparência perfeita, né? Tanto é que um deles, vai ter spoiler, né? Obviamente, se você não assistiu, então eu vou dar vários spoilers aqui. Um dos irmãos é careca, né? E ele é obrigado pelo pai a utilizar uma prótese, porque aquilo ia dar mais votos para ele, né? O pai dele tinha o sonho que ele fosse então da política, e aí ele tinha que ter uma aparência, né? Isso foi tão enraizado assim nele que depois disso, esse irmão Menendez que usava essa peruca, ele por si só mesmo não conseguia mais viver sem a peruca, sabe? Como se fosse um trauma mesmo, né? Então a gente tem essa questão mal resolvida do pai dele, né? O pai dele tem essa questão com a sexualidade mal resolvida ali, né? Talvez ele foi para os Estados Unidos para ter esse sonho americano, dessa vida perfeita, né? Onde não cabia ser homossexual, ainda mais naquela época. E aí ele criou toda essa vida
perfeita e reprimiu, talvez. Agora eu já estou teorizando aqui, né? Ele criou essa vida perfeita onde ser homossexual não poderia entrar. E aí o que ele fez? Transferiu então essa pulsão sexual para os filhos, abusando fisicamente deles, para tentar, de certa forma, justificar isso, sabe? E para tentar, dentro da cabeça perturbada dele, não lidar com essa sexualidade, transferir isso para os filhos de maneira agressiva, de maneira abusiva e justificando isso que era para fazer eles serem pessoas mais fortes, fortalecer eles, né? E aí, somado ao caso da mãe deles, que foi omissa, né? Porque eles acabaram dando cabo do pai e da mãe nessa vingança. A mãe deles, então, era uma pessoa muito omissa. A mãe deles era viciada em medicamentos, viciada em álcool, né? Então ela meio que fazia vista grossa ali, porque ela não queria perder o conforto, não queria perder o marido, não queria perder o status de família rica. Eles eram muito ricos em Beverly Hills. Eles não queriam perder esse status. Então a mãe dele nunca tomou nenhuma decisão para defender os guris, né? Justamente porque ela não queria perder esse status que ela tinha de madame, né? Essa vida perfeita. E segundo ela amava muito ele, né? Ela amava muito o pai deles. E aí o que aconteceu? Os meninos se revoltaram então contra a mãe, porque a mãe era omissa, e então bolaram o plano de vingança, né? Então tem essa questão do pai dele com a sexualidade dele que não estava bem resolvida. Depois, ela é abordada com o Eric. O Eric é um dos irmãos Menezes. A série não fala deliberadamente sobre isso, mas dá para perceber que o Eric tem muitos problemas com relação à sexualidade dele, né? O Eric, depois, ele tem vários relacionamentos homossexuais, principalmente depois que ele vai para cadeia, né? Que lá ele acaba tendo um caso com outro detento, que a gente também não sabe muito bem se ali era um caso só de proteção, né? Porque o Eric era mais sensível, ele era mais delicado, né, da dupla de irmãos, e ele encontra então esse outro prisioneiro e ali eles se aliam e eles acabam tendo um relacionamento. Fica meio dúbia a questão do relacionamento do Eric, porque ao mesmo tempo que ele tem esse amante dentro da prisão, ele se relaciona por carta com uma mulher, né? Então assim, ele tem essa desculpa de não ser gay porque ele namora essa mulher, mas dentro da prisão, então, ele tem esse relacionamento com essa pessoa. Só que ao mesmo tempo lembra da Suzanne von Richthofen. A Suzanne von Richthofen também casou dentro da prisão com uma outra detenta, né? Para justamente poder se proteger ali, né? Depois, inclusive, também ela foi para a igreja, né? Eu acredito que se os irmãos Menendez fossem para a igreja, talvez eles também acabariam virando pastores, assim como a Suzanne von Richthofen, né? Quem sabe, por que não? Então, essa questão da sexualidade do Eric fica meio no ar, mas observando bem, dá pra ver ali que o Eric, ele nunca sabe se ele fica nesse conflito interno, ele não sabe se ele é homossexual porque ele foi abusado pelo pai ou se realmente é uma natureza que já vinha dele, né? Então ele fica nesse conflito interno. O Eric não se vê como homossexual, em nenhum momento ele assume a homossexualidade dele, mas ele fica nesse limiar entre será que eu sou, será que eu não sou? E que me chama muita atenção também para essas terapias de conversão, né? Isso é uma abordagem que muitas terapias de conversão, né, para fazer a pessoa reverter a sexualidade dela, para deixar de ser homossexual, eles batem muito nessa tecla do abuso, né? Ah, você foi abusado quando você era criança. Ah, não, não fui. Ah, mas talvez você foi e não lembra. Talvez você foi, mas de alguma maneira você acabou apagando essas imagens da memória. Então, essas questões de reversão sexual também abordam muito essa tecla. E o próprio Eric faz, de certa forma, essa argumentação dentro dele, né? Ele nunca vai saber o que é algo muito triste. O que é realmente algo muito triste. Ele nunca vai saber se ele realmente é homossexual porque ele sempre sentiu atração por homens, isso é uma coisa inerente dele, ou se ele no fundo, ficou com essa questão da homossexualidade por causa dos abusos do pai. Então, assim, o Eric, na minha opinião, é o que mais sofre nessa história toda. O Eric é o mais delicado, o Eric é o mais sensível da história, e o Eric é o que mais sofre, na minha opinião, né? Até porque, de acordo com a história, quem premeditou o crime, quem colocou na cabeça do Eric que eles deveriam matar os pais foi o irmão do Eric, o Lyle, e não o Eric. Uma coisa que me chama muita atenção nessas séries de true crimes que falam de psicopatas é como ter sido criado num lar disfuncional agravou a situação, sabe? E como o sistema é omisso, sabe? Como a sociedade, de certa forma, é omissa
com isso tudo, sabe? Muitas vezes a gente vê famílias disfuncionais onde as crianças estão sofrendo pra caramba, as crianças estão sendo abusadas fisicamente, psicologicamente e ninguém faz nada. A gente não tem um sistema que protege essas crianças, a gente não tem um sistema que vai acolher essas crianças, vai colocar num lar seguro ou então vai achar uma família para essas crianças. Muitas vezes essas crianças nascem e crescem sob a influência desses pais e acabam sim se tornando marginais, sabe? Acabam sim se tornando bandidos. O Jeffrey Dahmer, ele me dá pena, sabe? Ah, ok, ele é um psicopata, ele é um sociopata. Ok, eu sei disso. Mas o que me dá pena é que, de certa forma, ele queria buscar um amor de verdade, sabe? Ele queria buscar um amor de verdade numa época em que era muito complicado amar outra pessoa do mesmo sexo. A gente está falando de 1970, 1980, aquelas décadas ali em que também havia a epidemia de HIV, né? A epidemia de HIV foi tratada na questão dos irmãos Menendez muito forte, sabe? A mãe dele dos irmãos Menendez era meio obcecada com essa questão da AIDS. E o Jeffrey Dahmer, ele queria um amor de verdade. O Jeffrey Dahmer, ele é homossexual, ele não tem dúvida nenhuma disso, ele sempre foi. Só que assim, ele buscava um relacionamento de verdade, sabe? Mas ele tinha esse problema da cabeça dele de ser psicótico, de ser sociopata, enfim. Mas na maneira tosca dele de amar, ele queria um amor de verdade. Só que ele não sabia lidar com isso, ele não sabia lidar com a rejeição. Ele foi rejeitado a vida toda pela mãe, foi rejeitado pelo pai, né? Claro que existem pessoas que são rejeitadas e não matam as pessoas, tem. Tem pessoas que são abusadas e não matam as pessoas, tem. Mas se eu fosse um júri, um jurado, eu jamais ia mandar alguém pro corredor da morte, sabe? Se eu tivesse que dar minha opinião ali sobre aquilo ali, sabe? Porque eu, no lugar dos irmãos Menendez, eu acho que eu teria feito a mesma coisa, sabe? Eu, no lugar dos irmãos Menendez, eu teria feito exatamente a mesma coisa. Então não tem como a gente não sentir empatia pelos personagens. No caso do Dahmer, o Dahmer, ele tinha empatia de certa forma, sabe? Só que a empatia dele não durava muito, né? Por quê? Porque ele sofria, né? E uma das grandes características, então, dos sociopatas, dos psicóticos, é não ter empatia. E o Dahmer, ele tinha empatia, sabe? Ele conseguia se colocar no lugar do outro. Só que aí, claro, baseado em tudo que ele sofria e tudo baseado nessa cabeça dele psicótica, então ele acabava, né, ele é um serial killer, então ele acabava matando os caras. Mas a rejeição era um gatilho. A rejeição sempre foi o gatilho que fez com que o Dahmer, então, acabasse com as suas vítimas. E a rejeição começou quando? Começou com a rejeição da mãe dele e do pai dele. Eu gosto muito desse universo de estudo da mente, sabe? O que leva a pessoa a fazer tal coisa. A investigação, sabe? O motivo. Eu amo essa questão criminal. Eu assisto todos os programas que aparecem de true crime, baseado em histórias reais, então, principalmente, são as minhas favoritas. Eu tô louco agora para ver qual que vai ser a próxima abordagem, né, do Ryan Murphy para fazer essa série, né, que a série se chama Monsters. Então, contou a história do primeiro monstro, Jeffrey Dahmer. Depois, agora, contou a história dos outros monstros, que são os irmãos Menendez. Eu tô louco para ver quem vai ser o próximo monstro que o Ryan Murphy vai acabar abordando. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu vim aqui trazer as minhas impressões sobre a série Monsters, né, dos irmãos Menendez, e também fazer um apanhadinho aqui do Jeffrey Dahmer. Eu acho que eu ainda tenho o filme, o vídeo do Jeffrey Dahmer, que eu botei aqui no canal no dia que eu fiz a resenha dele. Então, se eu ainda tenho esse vídeo, eu vou botar aqui embaixo para você ver. Se você assistiu o Jeffrey Dahmer, assiste então agora a review que eu fiz. Certo, então se você assistiu, me conta aí, fala nos comentários. Eu assisti e gostei, eu não gostei, não vou assistir de novo, vai, não tenho estômago pra isso. Dá a sua opinião aí, vamos conversar então sobre essa série maravilhosa. Eu particularmente amo, mas é porque eu sou suspeito pra falar, porque é um gênero que eu adoro. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir. Se você gostou, clica no botão de gostei, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e manda esse vídeo então para algum amigo seu que está assistindo essa série. Diz assim, amigo, ó, vamos conversar sobre essa série? Assiste esse vídeo aqui. Esse cara tá falando tudo que eu penso. Ou não. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!